e vamos seguir com a nossa preleção, com a nossa introdução. Nós temos hoje para nos auxiliar a Bíblia Sagrada, usamos todo o Pentateuco, e também usamos o UEM, União Espírita Mineira, que é um site muito, muito interessante que traz estudos muito relevantes e muito completos do ponto de vista de quem quer buscar o conhecimento. Então, nós vamos acessar esses três. Junto a esses três, nós vamos também usar uma parte do que é o Espiritismo, que é um livro pouco difundido da doutrina espírita e é um livro, inclusive, pouco acessado por muitos, mas eu acho que aquele que está buscando a doutrina, ele deveria passar por esse livro, né? O que é o Espiritismo, óbvio, em língua francesa, que eu esqueci a Leis Spiritan, é um livro espírita francês de autoria de Allan Kardec, foi publicado em Paris, 1859. E olha que interessante, a obra sucedeu a publicação de O Livro dos Espíritos, que é de 1957. Portanto, 2 anos depois, ele vem lançar o que é o Espiritismo e apresenta de forma sucinta os princípios da doutrina espírita, assim como respostas às principais objeções que lhe podiam ser apresentadas. Então, nessa obra, Kardec traz uma resposta a algumas argumentações contrárias ao Espiritismo. É dividida em 3 partes. A primeira apresenta 3 diálogos em que Kardec conversa com um crítico, um cético e um padre. Na segunda, noções elementares do Espiritismo. E na terceira, soluções de alguns problemas do cotidiano pela doutrina espírita. E foi nessa terceira parte que a gente foi buscar a nossa pequena preleção de hoje, né? E começamos aqui já com uma frase muito comum: o mundo dá voltas. Isso está lá na lei de causas e efeitos, é lei de afinidades, é lei de justiça, de amor e de caridade, né? Uma outra frase muito comum que a gente ouve é: quem semeia ventos colhe tempestade. Também lei de causas e efeitos, lei de afinidade, lei de justiça, de amor e de caridade. E aqui é que a gente vai trabalhar. Aqui se faz, aqui se paga. Aqui faz, aqui se paga. E muitas vezes a gente, dentro do nosso desejo de vingança, né? Porque é isso, muitas vezes, dentro do nosso desejo de vingança, a gente simplesmente reclama para nós outros ou para outros de nós que a pessoa teve uma vida toda errada, foi embora e nada aconteceu. O que o ditado aqui se faz paga, ele não faz jus para algumas pessoas, né? Algumas pessoas chegam a dizer que são 2 pesos e 2 medidas. No aqui se faz, aqui se paga, deixa eu voltar aqui para a minha janela de controle. Aqui se faz, aqui se paga, a gente tem uma ideia extremamente errônea de que a pessoa teve uma vida desregrada, teve uma vida no mal, teve uma vida em desvios, teve uma vida em vícios, e ela foi embora dormindo, né? Que para alguns é pior, é o melhor tipo de desencarne que tem, né? A gente é muito ainda pouco sabedor do que de fato acontece no plano espiritual. Ainda somos bastante ignorantes nesse sentido. E nessa ignorância a gente acaba acreditando que transitar dormindo é a melhor maneira de desencarnar. E aí algumas pessoas vêm perguntar para a gente: e aí, Alerley, você que defende aí a doutrina espírita, como é que fica nesse caso? Gente, o ditado está certo, está corretíssimo. Aqui se faz, aqui se paga. Na mesma forma que está correto, quem semeia ventos colhe tempestade, o mundo dá voltas. Se eu junto, então, o mundo dá voltas com o aqui se faz, aqui se paga, o que eu estou dizendo é que nós vamos atender a um ciclo. De que adianta eu cobrar de alguém algo que ela não entende como dívida? Então, eu estou conversando com o José Abreu, meu amigo imaginário, e o José Abreu me fala algo na cabeça dele brincando, mas que na minha cabeça foi uma ofensa. Por mais que eu tente explicar para o Zé Abreu que aquilo ali foi uma ofensa para mim, ele olha e diz: não, eu estava brincando, eu não te ofendi. Ele não vai pagar nada. Agora, vai chegar uma hora que Zé Abreu vai evoluir, vai amadurecer, e ele vai olhar para trás e vai dizer: rapaz, não é que ali realmente
eu ofendi o Aderlei com a minha brincadeira, e aí ele vai querer reencarnar para então reparar essa falta. E onde ele vai reparar essa falta? Aqui. Então ele fez aqui, e é aqui que ele vai reparar o que ele fez. Então, quando a gente pensar em aqui se faz, aqui se paga, a gente primeiro tem que se livrar dessa frase, porque é uma frase extremamente vingativa. É uma frase em que eu estou exercendo assim a minha vingança em sua plenitude, porque eu quero que o outro pague o que ele me deve, quando a mim ele não deve nada, porque o que ele fez comigo fez muito mais mal a ele do que a mim. O que ele fez comigo, ele vai resolver com ele, e eu vou resolver o que ele fez comigo, então nós separamos ali. Ele vai voltar para reparar. Nisso que ele voltar para reparar, ele vai reparar aqui. Pensa nisso.